Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Miranda, eu sou psicóloga clínica e tenho várias especializações na área de terapias, psicoterapias corporais, né? Tenho especialização em SE, em análise bioenergética, em terapia haitiana, MDR, e finalmente eu cheguei no Body Dynamic há uns 14 anos, há 13 anos atrás, e lá eu fiz toda a formação, fui da primeira turma no Brasil. E hoje eu sou coordenadora, hoje já há muito tempo eu me tornei coordenadora do Body Dynamic Brasil. Então, o que é o Body Dynamic Brasil? O Body Dynamic Brasil é o representante do Body Dynamic International em todo o território nacional. É o representante exclusivo, né? A gente representa o Body Dynamic International aqui. E com isso a gente dá todos os cursos, formações, workshops, etc. Hoje a gente vai estar falando sobre apego, mas a gente vai seguir uma sequência. Então, eu vou começar falando sobre o que é o Body Dynamic. Eu vou falar dos estágios do desenvolvimento, dos pilares fundamentais do Body Dynamic. Vou falar também do mapa do Body Dynamic e desse processo: apego, vínculo e conectividade. Conexão, conectividade. Conectividade é a habilidade de ter conexão com o outro, né? Então, hora a gente fala de conectividade, hora a gente está falando de conexão. Então, hoje a gente vai estar falando desse processo, apego, vínculo, conectividade, de acordo com os diferentes estágios de desenvolvimento do Body Dynamic. Esse é um dos modelos do Body Dynamic. Então, a gente vai começar com essa primeira ponto. O que é o Body Dynamic? Muita gente me pergunta o que é o Body Dynamic finalmente. Então, é um método psicoterapêutico que integra psicologia, desenvolvimento humano e trabalho corporal. Ele foi desenvolvido pela Lisbeth Mascher, na Dinamarca, na década de 1970. Ela desenvolveu o Body Dynamics a partir de estudos e de uma grande pesquisa que ela fez com um grupo de 12 colegas. Essa pesquisa rendeu muitos dados e depois, posteriormente, essa pesquisa ela integrou ao trabalho de observação de crianças, os dados colhidos nessa pesquisa, né, de forma que ela desenvolveu alguns modelos. Hoje a gente vai falar inicialmente do modelo dos estágios do desenvolvimento do Body Dynamic, que é o resultado justamente do cruzamento dos dados colhidos nessa grande pesquisa ao trabalho de observação de crianças, né, que ela desenvolve esse modelo que envolve 12 estágios do desenvolvimento e adolescência. Então, eu vou dar uma pincelada em cada um. É interessante a gente observar que o nome dado, escolhido pela Lisbeth para cada estágio, é o nome do tema central e saudável de cada estágio, né? Então, ela fez uma observação da criança, né, no seu dia a dia. A partir daí, ela observou o tema central e saudável de cada estágio, diferente de muitas outras abordagens que nos presenteiam com lindas teorias, mas que foram criadas a partir da observação do adulto ou da criança no consultório, né? Do adulto neurótico no consultório. Então, muitas delas, a grande maioria, vai ter um enfoque sobre a doença. Aqui, esse é um dos diferenciais do Body Dynamic, o enfoque é sobre o recurso, né? E isso a partir até do nome escolhido de cada estrutura. Então, o primeiro nome, a primeira estrutura, o primeiro estágio, na verdade, é o estágio da existência, que vai estar ocorrendo entre o segundo trimestre de gestação e o terceiro mês de vida. É interessante que cada estágio vai também se organizar em torno de um direito fundamental da criança, que no caso da existência é o direito de existir. Depois vem a necessidade, que é de um mês a um ano e meio, e aqui esse estágio vai se dar em torno do direito de preencher e de buscar a satisfação das suas necessidades. Autonomia de 8 meses a 2 anos e meio, que é o direito a seus impulsos e curiosidades. Quando a criança começa a engatinhar e começa a andar, a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada. Depois vem a vontade, de 2 a 4 anos, que é o direito à força e à expressão com toda intensidade. Nessa fase, a criança está usando mais músculos de uma forma consciente, ela está experimentando a potência.
Depois vem o amor e sexualidade, de 3 a 6 anos, que é o direito de integrar amor e sexualidade. Nessa fase, a criança está apaixonada pelo genitor, pelo pai, pela mãe, pelo cuidador, e ao mesmo tempo ela começa a descobrir os genitais, as diferenças dos genitais. Então, aqui o desafio, a tarefa é integrar esses dois universos, essas duas experiências. Depois vem para a opinião, de 5 a 9 anos, que é o direito de manifestar e de explorar suas próprias opiniões. Nessa fase, a criança está em plena atividade cognitiva, né? Depois, a solidariedade performance, que vai acontecer dos 7 aos 12 anos, e o direito da criança nesse contexto de pertencer, mesmo sendo a melhor no grupo em determinadas habilidades. Então, ela poder se destacar e, ao mesmo tempo, continuar pertencendo. E depois vem a adolescência, que de acordo com a ONU, é de 10 a 19 anos, que é o direito, dentro da perspectiva do Bodinamic, de viver esses temas de uma forma caótica para fazer a sua própria integração. Então, na minha experiência, a adolescência pessoal foi a oportunidade de consertar aquilo que eu pude a partir do Bodinamic na minha vida, dos meus filhos, que já eram adolescentes, né? Quem tem filhos mais novos podem fazer, né, a partir do Bodinamic, do que o Bodinamic pode contribuir, usar, né, esse conteúdo desde o início. Então, uma outra coisa importante sobre o Body Dynamic é que ele é construído sobre dois pilares fundamentais, que é a conexão mútua e dignidade. E esses dois pilares também são considerados a base fundamental do desenvolvimento humano saudável. Mas o que é conexão mútua e o que é dignidade? Então, para o Bodynamic, a conexão mútua vai descrever uma relação genuína que comporta autenticidade e dignidade das pessoas envolvidas. Dignidade é a experiência de individualidade, né? A criança vem da conexão, né, para encontrar-se, para desenvolver a sua individualidade, a sua autoestima, o respeito às nossas próprias ética profunda. Então, é a partir da conexão com o cuidador que a criança vai se diferenciando no processo do nascimento em diante, né? Vai se diferenciando, vai se separando, vai se tornando um indivíduo, né? Com sua autoestima, com as suas próprias normas, com sua ética profunda. Então, essa é a base, esse equilíbrio entre conexão mútua e dignidade, que para o Borinam, é fundamental no desenvolvimento da criança em cada etapa, onde a criança irá experimentar, explorar, irá explorar os temas que eu acabei de citar, naquele contexto, naquela faixa etária, né? E ela vai também estar explorando movimentos novos, cada vez mais complexos. Então, essa dança entre explorar cada um daqueles temas, com movimentos cada vez mais complexos, naturais no desenvolvimento humano, num contexto de conexão mútua e dignidade, é o que vai estar construindo a base de uma personalidade saudável. Então, nesse sentido, esses dois pilares eles vão estar sempre presentes quando a gente estiver falando de body dynamic, quando a gente estiver falando de encontrar o outro onde o outro estiver, quando a gente estiver falando de educar, de acompanhar, de encontrar a criança no seu desenvolvimento. Vamos adiante. Então, é no processo, como já falei, de exploração de temas centrais a cada estágio do desenvolvimento, associado a conquistas cada vez mais complexas, né? A criança começa com poucos movimentos muito mais instintivos, né? E aí ela começa a aprender a sustentar a cabeça, ela começa a aprender a soltar, a pegar, ela começa a aprender a ficar apoiada nos braços, ela começa a aprender a ficar de quatro, ela começa a rastejar, ela começa a engatinhar, ela aprende a ficar de pé, ela anda. Então, são movimentos universais numa escala cada vez mais complexa. E o treinamento, e eles treinam, né? Se a gente observa um bebezinho, né, no colchão, no chão, no sofá,
ele vai estar treinando, ele vai estar treinando, ele vai estar repetindo inúmeras vezes aquele movimento que é universalmente conquistado, né, naquela faixa etária, né, se tudo estiver ocorrendo bem com essa criança. Então, esse treinamento com essa integração do tema psicológico aos movimentos a serem aprendidos, num contexto de conexão e dignidade, é fundamental para o processo de formação da personalidade da criança. Por isso, é fundamental que ela seja encontrada e apoiada pelos cuidadores nesse contexto de conexão e de dignidade. É isso que vai fazer, vai formar a base do crescimento, né? Só que muitas vezes as coisas não acontecem dessa forma, né? Muitas vezes a criança ela tem que escolher entre conexão com o outro ou dignidade. E é aqui, por Body Dynamic, que mora o problema no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento infantil. Então, quando ela é privada dessa experiência tão fundamental, e ela tem que escolher entre dignidade e conexão mútua com o seu cuidador, vai ocorrer, vai ocorrer, vai ocorrer uma ruptura. Vai ocorrer uma ruptura no seu processo de desenvolvimento. Havendo traumatização ou não, a traumatização provoca a ruptura sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes a ruptura acontece mesmo não havendo traumatização, mesmo não sendo uma situação intensa, mesmo que não seja uma situação que deixe essa criança tão ameaçada, mas de alguma forma ela não foi encontrada, repetidas vezes. E isso fará com que ela sinta o desconforto, porque a exploração daqueles temas, né, e a exploração daqueles movimentos são constitutivos na sua formação. E quando ela não é encontrada, né, por repetidas vezes, né, quando ela pede o colo e recebe outra coisa, quando ela pede ali quando bebezinho entre, né, de 5 meses o contato e recebe outra coisa, isso vai causar um desconforto nessa criança, né, porque aquele movimento e ser atendida e ter o contato é fundamental na sua construção. Então, quando isso acontece, quando não existe essa ruptura, ela não é encontrada, porque o cuidador não está ali, porque o cuidador não está atento, porque o cuidador não está disponível, porque o cuidador não está presente nele mesmo e, portanto, não consegue espelhar a criança, não consegue entrar em conexão com a criança, ela vai sentir um desconforto enorme e ela vai desenvolver, como Alexa, consequência para. disso, como consequência disso, ela vai desenvolver mecanismos de defesa, estratégias de defesa ou estruturas de caráter que ficarão registradas na mente e no corpo e que serão levadas para a vida adulta através de padrões na nossa forma de sentir, de pensar, de agir, de falar e na nossa postura corporal, né? Isso é o que acontece, né? Então, mas como a gente pode exatamente saber quais foram as estratégias ou as estruturas de caráter, né, que aquela pessoa desenvolveu, que eu desenvolvi, né, que o outro desenvolveu e que trazemos para a vida adulta? Essa é a questão, né? A gente sabe que a gente, nessa jornada, vai viver situações onde repetidamente não vamos ser encontrados, vamos sentir desconforto e vamos criar estratégias de defesa, estruturas de caráter. Mas como a gente localiza isso? Então, foi justamente baseado na sua pesquisa e no trabalho de observação de criança, ocorrido justamente na década de 70, que a Lisbeth desenvolveu um mapa com a localização precisa das diferentes estratégias de desenvolvimento ou estruturas de caráter, desenvolvidas em cada faixa etária, quando a ruptura ou traumatização ocorreram, de forma que o Biodynamic nos presenteia com um mapa minucioso que nos fornece. O que é que esse mapa do Biodynamic vai nos fornecer? Elementos para localizarmos em quais idades as rupturas ou traumatizações ocorreram, olhando para aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, observando aquela pessoa, encontrando aquela pessoa. E quais foram as estratégias de defesa ou estruturas de caráter desenvolvidas por ela? Esse mapa nos fornece esse elemento. Que mais esse mapa nos fornece? A descrição dos padrões na forma de sentir, de pensar, de agir, de se comportar e a própria postura corporal.
né? Além dos recursos desenvolvidos dentro daquela estrutura de caráter, né? Então, observando a pessoa, ouvindo a pessoa, estando com a pessoa, olhando para a pessoa, a gente vai percebendo, reconhecendo os elementos que ela vai apresentando e, portanto, a gente vai reconhecendo em que estágio do desenvolvimento ou em quais estágios, normalmente é isso, do desenvolvimento ocorreram rupturas. Esse mapa também nos oferece atalhos para encontrarmos o outro aonde o outro estiver, né? Bem como a sua criança ferida e os seus recursos, a partir de uma relação de conexão mútua. Então, de uma forma mais resumida, né? O que esse mapa vai nos oferecer? As idades, quando as rupturas ou traumatizações ocorreram, esse mapa do Body Dynamics oferece esses elementos, né? As estruturas de caráter desenvolvidas, os padrões no sentir, no pensar, no agir, no falar, postura corporal e os recursos desenvolvidos. E com a partir desses elementos, agora, com dignidade e conexão, eu tenho como lhe encontrar aonde você estiver, bem como a sua criança ferida, na sua dor e nos seus recursos. Bem, na minha experiência, né, pessoal, esse mapa é extremamente útil e de fácil aplicação, e eu utilizo tanto nos atendimentos, né, no consultório, como também na minha vida pessoal, né, me observando, né, me escutando. Opa, agora eu estou entrando em tal padrão. Qual o medo? O que está me fazendo me sentir ameaçada nesse momento, nessa conversa, nesse encontro? E ao invés de eu sair repetindo o padrão cegamente, vida afora, porque é assim que a gente repete, a gente põe nossos soldados para nos proteger quando a gente se sente ameaçado, a partir do conhecimento e do manuseio, né, e da intimidade com esse mapa, eu percebo quando as minhas tendências, né? E aí o sinal de amarelo se acende e eu vou me perguntar, onde é que eu estou me sentindo ameaçada? O que é que está me ameaçando nessa experiência? Né? Isso faz toda a diferença. Fazer isso, estar presente, respirar, usar recursos, né? O meu ground, meu centramento, minhas fronteiras, para poder lidar com aquele medo, para poder estar em mim sem me perder e para continuar no encontro com o outro, na tarefa com o outro, sem partir para a defesa. Então, isso, na minha experiência, é muito útil, né, também na minha vida pessoal, por isso. Então, apresentando, né, esse mapa, a gente vai e fazendo esse panorama do Bodynamic, né, e o que fundamenta o que eu vou falar do apego, a partir da perspectiva do Bodynamic, agora a gente vai entrar na questão do que é o apego, né? Então, o John Bowlby fala que define o apego como sendo um vínculo emocional profundo e duradouro que uma pessoa estabelece com outra, que serve como base para a segurança e a sua proteção. Em inglês é attachment to attach, que significa ligar, prender, anexar, colar, grudar. Pode ter tanto sentido físico, prender uma coisa na outra, como também pode ter um sentido emocional, uma ligação afetiva, apego. Então, apego trata-se disso, né? Ontem à tarde eu dei uma olhada lá no WhatsApp de vocês, no grupo, né? E a Tádica fez uma pergunta, né, sobre o que é o apego para você, o que é que significa. Muito interessante, para ir aquecendo vocês, para ir situando vocês já no tema que hoje a gente vai estar conversando. E eu achei muito interessante, porque, né, muitos responderam que seria segurança e acolhimento, muitos responderam que seria, a maioria respondeu, 51 pessoas responderam que seria dependência ou dificuldade de se soltar, 12 pessoas insegurança nas relações e 5 pessoas amor e proximidade, né? E, na verdade, todas as respostas estão certas se a gente pensa no apego saudável e no apego doentio.
né? Então, segurança e acolhimento está no apego saudável. Dependência e dificuldade de soltar é quando o apego saudável, e a gente vai falar o que é quando acontece o apego saudável, não foi tão interessante assim, né? Então a pessoa parte para a vida uma pendência, né? A partir do apego saudável não vivido o suficientemente. E aí ela vai ter dificuldade de soltar, né? Insegurança nas relações, mas quando o bebê, a dependência e a dificuldade de se soltar é saudável, é natural e é esperada, né? Insegurança nas relações, isso vai estar presente no apego doentio, e o amor e a proximidade vão estar presentes no apego saudável, né? Então agora a gente vai abrir um espaço para gente para perguntas, para compartilhamento, tá? De todo mundo. Eu vou dar o panorama e a gente abre para perguntas. Então, e no Body Dynamic, né? Nessa perspectiva, o que que é um apego saudável? Então, nessa perspectiva, é a nossa primeira forma de relação quando ela será construída, quando justamente nessa fase será construída a base a partir de onde todas as nossas outras formas de relação se desenvolverão. Então, o apego, a fase do apego é fundamental. É a partir dela que a gente vai marcar, de uma forma boa ou não, todas as nossas formas de relação na vida. A gente vai ver isso nas estruturas de caráter e a gente vai ver isso no adulto. Ela vai estar ocorrendo bem no início da vida, para o biodinâmica ainda no útero materno, né? E vai até por volta de 5 a 8 semanas após o nascimento. Sendo essa, portanto, a forma de contato estabelecida no primeiro estágio do desenvolvimento infantil, que eu mostrei, né, inicialmente. O primeiro estágio é a existência. Então, o apego é desenvolvido exatamente na existência. E como é que se dá essa jornada? Apego, vínculo e conectividade, à luz do Body Dynamic. Então vamos olhar para isso agora. Bem, aqui é um panorama, né? Uma visão panorâmica do processo nessa perspectiva, e depois a gente vai entrar em cada etapa. Então, a Liz vai desenvolver a teoria do desenvolvimento do espaço pessoal ou energético e das fronteiras. É, Isso é o que a gente precisa desenvolver, espaço pessoal e fronteiras, para viver o processo do apego, vínculo, conectividade, né? Se a gente não vive essas duas coisas, se a gente não constrói essas duas coisas, se a criança não é encontrada e apoiada nessa construção, espaço pessoal e fronteiras, ela vai ter um apego frágil. E ela vai com isso, vai para o vínculo de uma forma frágil, por isso ela não vai chegar na conectividade. Então, o apego vai estar acontecendo ainda no útero, né, basicamente para o body dynamic, no segundo trimestre de gestação, né, e vai até a quinta ou oitava semana após o nascimento. Então, aqui o desenho mostra, né, o gráfico mostra dentro do útero, né, o cinza, essa regiãozinha aqui cinza, é o campo energético da mãe. Todos nós temos um campo energético em torno da gente, que para o Bornani, que é nosso espaço pessoal ou energético. Esse círculo aqui é a pele da mãe, é a nossa primeira fronteira, é a pele. E aqui é o centro da mãe, né? É uma região que a gente tem dentro do nosso âmago, na base da barriga, dentro, né? Aqui tem a pelve, na base da barriga, pessoas, ali é o nosso centro. Então, o centro tem uma casa, né, para o Body Dynamic, que é justamente pessoas, todos os músculos do assoalho pélvico, do bumbum e a base da barriga. Esse espaço é o lugar que nós temos para justamente ancorar a nossa presença dentro da gente. Então, aqui é o centro da mãe e já dentro do body, para o body dynamic, já dentro da barriga, a criança já tem um pontinho, né, que é o centro. Ela não tem um centro, mas ela já tem um pontinho.
E à medida que ela vai se desenvolvendo ainda dentro da barriga da mãe, ela vai começando a ter alguma consciência da pele. Ou seja, para o Biodynamic, a fronteira física já começa de uma forma muito inicial a existir dentro da barriga da mãe. A criança já tem a experiência do dentro e do fora, a partir daquilo que vem pelo cordão umbilical. E que, quando é desconfortável, ela faz movimentos de esquiva. Isso é importantíssimo no desenvolvimento, na estrutura da existência. Ela vai contraindo ligamentos em torno do umbigo para justamente diminuir o fluxo daquilo que está vindo e que está causando desconforto. Seja porque a mãe está fumando, seja porque a mãe está extremamente com um nível de adrenalina lá em cima, seja por que for. Então a criança dentro da barriga já tem a experiência de algo fora e de algo dentro, né? Isso tudo aqui, então, esse processo vai estar acontecendo na existência e aqui já é apego dentro da barriga da mãe. O apego vai se estender para o pós-nascimento, até a quinta, a oitava semana de vida. Ainda é o estágio da existência, que a gente falou inicialmente, só que o tipo de contato, ao invés de ser fusionado, né, é um contato contido, né, porque a criança saiu de dentro da mãe. Fusionado é porque está dentro da mãe. Criança e a mãe, está tudo ali, num corpo só. Contido, ela já nasceu, né? E é interessante que coisas importantíssimas vão acontecer nessa saída, que eu vou falar no próximo slide, né? Então, aqui é o contato contido. Ainda é apego e é fundamental que a criança se sinta protegida, amada, acolhida, encontrada, segurada, né? Porque apego significa grude. Ela está grudada e ela precisa desse grude. Ela precisa ser encontrada nesse grude, ela precisa ser atendida nesse grude, ela precisa se sentir amada, protegida e segura nesse contexto, sendo ela segurada pela mãe ou pelo cuidador, né? Depois, ela vai naturalmente para a segunda etapa do desenvolvimento dela, que é a necessidade, que vai estar acontecendo, onde o vínculo vai começar a ser desenvolvido, porque a criança vai começar a ter o seu espaço pessoal se expandindo. Aquilo ela tem um iniciozinho só, aquilo já está começando a se expandir, os campos energéticos vão estar sobrepostos, mas já existem dois centros, já existem fronteiras físicas, né, na criança e na mãe. E já existe aqui o campo energético da criança e da mãe, ou seja, os espaços pessoais. É claro que o da mãe é muito maior, o da criança é menor. Aqui é o vínculo. A gente vai estar falando de uma forma mais detalhada. E nesse processo, à medida que a criança começa a engatinhar, a ficar em pé e andar, as coisas mudam completamente. O contato deixa de ser sobreposto e passa a ser de fronteira demarcada, né? E ela pode experimentar se afastar, né, da mãe, andando, muitas vezes sentindo angústia de separação, se voltando para a mãe. E é fundamental, mãe cuidador, e é fundamental que ela encontre o cuidador ali vibrando, apoiando, curtindo, a conquista dela, os voos dela, para ela se sentir segura e poder continuar fazendo suas explorações, sabendo que sempre que ela voltar, ela vai estar encontrando o cuidador ali, apoiando, recebendo ela. Então, aqui isso vai estar acontecendo no terceiro estágio, daquela lista que eu mostrei para vocês, né, do modelo dos estágios de desenvolvimento, seria a autonomia. De fato, autonomia, porque a criança está tendo autonomia para buscar aquilo que ela quer, para explorar aquilo que ela sente curiosidade, para fazer os seus próprios movimentos e não só ser carregada pela mãe até onde ela quer chegar, né? E finalmente, aqui ela vai estar soltando. Ela vai estar soltando a conexão energética. Aqui é onde mora um grande perigo, a depender do apego vivido
Lá no início da vida do cuidador, o que é que pode acontecer? Uma angústia enorme por estar perdendo aquele bebê que ela continha. Porque de fato ele está voando. E cada vez ele vai ter voos mais maiores. E isso vai se repetir na adolescência. Isso vai se repetir quando saírem de casa. Essa é a vida, né? Mas tudo vai estar começando aqui, quando a criança começa a andar. E quando esse cuidador se sente absolutamente angustiado porque ela está com apego completamente desequilibrado, claro que ela vai atuar isso tentando impedir essa criança, contendo essa criança, superprotegendo essa criança, impedindo essa criança de voar, né? Então aqui muitas coisas ruins podem acontecer, né? É aqui que a criança vai estar desenvolvendo, né? Em cada uma dessas etapas, podendo desenvolver as tais estruturas de caráter que eu falei inicialmente, para lidar com a dor, com o desconforto dessa quebra e dessa ruptura. E finalmente ela vai adiante, e por volta dos 3 anos, ela está aqui já na vontade, que é a quarta estrutura, que é de 2 a 4 anos, ela vai estar vivendo o contato separado, né? Quando a criança já consegue, inclusive, dormir na casa do amiguinho sem dar defeito, né? Eu lembro quando os filhos eram pequenos, deu defeito. Então a mãe tinha que ir, o pai de madrugada para pegar. Então, sem dar defeito. Opa, o trabalho foi bem feito, não deu defeito. Então é uma delícia. A gente sente saudade, é a primeira vez que ele está dormindo fora, né? A gente liga para ver se está bem, se tomou leitinho. Tinha um filho de uma amiga minha que levava o travesseirinho todinho, levava o sinal completo e dava sempre defeito. Eu disse, opa, né? Agora eu entendo por quê. Né? Tinha uma super proteção. E muito bem. E às vezes não dá defeito. Isso a gente é uma grande conquista nossa, né? Nossa e deles. Então, aqui é a conectividade, é a possibilidade deles voarem cada vez mais para longe, sabendo que as pessoas que ele ama estão dentro dele, está dentro dela. Então, a gente agora vai ver de uma forma mais detalhada, né? Como é que se dá cada uma dessas etapas, certo? A gente agora vai fazer um zoom em cada etapa. Então, vamos voltar para a primeira etapa: contato com fronteiras fusionadas, apego, dentro da barriga da mãe. É, Aqui não tem fronteira, embora ele já tenha uma sensação da pele. Primeira fronteira para o biodinâmico é a pele, mas não tem ainda fronteira, né, entre ele e a mãe. Ele está dentro da mãe. Ele vai ter um iniciozinho do ego corporal para o body dynamic. O ego é dividido desenvolvido em 5 etapas. E na primeira etapa é o ego corporal. E a gente já começa a viver esse ego na barriga da mãe, porque a linguagem do ego corporal são as sensações. Ali tem desconforto, conforto dentro do útero da mãe. Então, sensações, apego completo, o centro, um pontinho, né, lá dentro da barriga do bebê. Ele está com uma ligação energética completa com a mãe. Hum. E o que é que vai acontecer, né? No útero, a criança, dentro da barriga da mãe, ele vai precisar se sentir sustentado, acolhido, protegido. Essa é a função da mãe, para garantir justamente o direito dessa criança existir. Ela vai estar se agarrando, né, a essa tarefa de existir dentro daquele ambiente aquoso, grudada naquele continente uterino, né? E vivenciando o apego, sendo pega e agarrando, ao mesmo tempo, né, que ela é segurada por essa mãe, por esse útero. E o que que vai acontecer no nascimento? Olha o que acontece, é isso aqui, ó. Faz até um barulhinho. Ela vai desgrudar. Isso é o que acontece no nascimento. E ela ainda está no apego. Então, o que que vai acontecer? Qual é que vai ser o primeiro movimento dela? Quando a gente coloca o dedo, o bebê Hã? recém-nascido faz isso. Vocês sabem Ah, disso? é Então, nasceu. 287. Nasceu. Estou aqui. Põe o dedo, vai apresentar o reflexo palmar, de apreensão palmar. Apreensão palmar, assim como também plantar. Esse é um movimento reflexo que para o Body Dynamic
é o movimento do bebê estar se agarrando à própria vida. Então aqui o movimento não é voluntário ainda, é instinto, é o movimento reflexo, é de agarrar. E eles fazem isso recém-nascidos. E isso é com tanta força que a gente pode levantar eles a partir dessa garra. Tamanha é a força, né, do bebê se agarrando à vida. Essa é a forma como o Body Numb que entende e interpreta esse movimento de se agarrar. E ele vai estar sendo vivido com muita intensidade. Então, se antes ele estava naquele contato fusional dentro do útero, né, sendo agarrado e agarrando, né, se agarrando à sua vida dentro do útero, agora, no contato contido, ele continua fazendo o movimento explícito de agarrar a partir do reflexo, a partir do instinto. O contato é contido, né? É contido. Antes era isso aqui, agora é assim. Ele está fora, mas está dentro. Já existe um ego corporal, continua existindo, né? Cada vez, um passo a passo, ele vai se desenvolvendo, as sensações, aqui, conforto, desconforto, calor, frio, fome, necessidade de contato, ego corporal. Ele está em pleno apego. Fronteira física, a pele, então o toque, o enxugar, o pegar, o estar juntinho, vai estimulando a percepção, né, desse envelope, pele, fronteira física para o body dynamic, que nos separa o que eu sou do ambiente que me circunda. Né? E também já tem um iniciozinho de espaço pessoal. Né? Esse movimento de se agarrar, ele também se apresenta em alguns animais, né? No macaquinho, no filhote de macaquinho. Ele precisa se agarrar à mãe macaca, senão ele morre, literalmente. Né? E aí ele é mais desafiado do que os humanos, porque a mãe sai pendurando, se pendurando, pulando de galho em galho, e o macaquinho agarrado, que às vezes parecem até uma coisa só, né? Mas ali são dois, mãe e filho. Então, são movimentos reflexos, instinto de agarrar, necessidade absoluta, a partir do instinto, de se agarrar à própria vida. Nessa fase inicial, o bebê ele precisa ser encontrado por alguém que o segure, que o proteja, que garanta a sua proteção, inicialmente dentro da barriga e depois, após o nascimento, fora da barriga. O papel do cuidador é garantir a existência e a segurança daquele bebê. É passar para ele a mensagem de que você é amado, você está protegido, você é querido, sendo quem você é. Eu estou aqui para te segurar, eu estou aqui para te proteger. Né? Ele precisa receber essa mensagem. Eu estou aqui para cuidar de você. Né? Você está seguro comigo, você está comigo, você tem o direito de existir. Você tem o direito de ser amado. Eu te amo. Você é um lindo ser espiritual, emocional, energético, corporal, e eu estou aqui para proteger você de qualquer perigo. Né? Eu vou proteger você, se preciso for, até com a minha vida. Então, aos poucos, o bebê vai se sentindo amado, protegido, seguro, pertencendo. E é aqui que começa, no apego, o início do pertencimento. Que depois vai se estender a relação com o outro, ao família, ao grupo, a isso e aquilo, mas o início do apego vai se dar nessa fase. Nessa fase é fundamental que o bebê se sinta completamente protegido e amado, no contexto de segurança e pertencimento, o que fornecerá a base segura a partir de onde ele vivenciará as suas relações em cada estágio do desenvolvimento e na sua vida futura. Então, tudo que ele viver aqui pelo bem e pelo mal, vai ser carregado para a próxima fase, que é o vínculo.
Quando tudo ocorre bem, a criança é suficientemente nutrida de proteção, de segurança, durante essa janela, se sentindo pertencendo. Ela irá crescer com a sensação interna de segurança constante, muito profunda. Isso vai ficar marcado de uma forma muito profunda no seu instinto. E com isso, na vida fora, inclusive na vida adulta, quando ela vivenciar perdas, ela vai ficar triste, ela vai entrar em luto, mas ao mesmo tempo ela vai se sentir presente dentro de si, vai ter a sensação interna de segurança, ela vai ter de uma forma muito constante e profunda, no nível instintivo, a sensação de pertencimento ao bando e de pertencimento a si mesmo. Ela vai com isso conseguir atravessar aquele luto, elaborar aquele luto e seguir a vida. Mas quando as coisas não vão bem nessa fase, tudo vai acontecer em termos dessa segurança de uma forma diferente, né? Por não ter construído esse senso de segurança, de proteção, de pertencimento dentro de si, a partir da falta de conexão e dignidade na conexão com o adulto, pela falta de ter sido encontrada na conexão com o adulto, porque o bebê faz a parte dele, ele busca se agarrar. Isso está no DNA, no nosso DNA. Então, nessa tarefa mútua, cuidador-bebê, o bebê faz a parte dele, no mundo inteiro. E o bebezinho recém-nascido, se ele não tiver algum problema, né, neurológico, ele vai agarrar, né? Ele vai tentar se agarrar à vida, ao outro, ao cuidador. Então, quando existe uma falha, é do cuidador, né? E nesse caso, muitas vezes, o cuidador falha porque ele sofreu a falha na sua primeira infância, né? Ela não foi, ele e ela não foram encontrados no apego. E aí isso vai sendo passado para gerações seguintes, né? Então, quando falta essa base tão fundamental, a criança vai para a necessidade com uma defasagem, porque ela não está segura no seu pertencimento, ela não está se sentindo segura nem protegida. E essa fragilidade na base fará com que as perdas na vida dela, em qualquer área, né, alguém querido, de um objeto, a pessoa fica destruída quando alguém quebra a taça de vinho, né, ou qualquer outra coisa, traz uma sensação de insegurança profunda, de perigo, de morte, a nível instintivo. A pessoa fica avassalada, porque a criança quebrou o vaso, né? Claro que eu gostava daquele vaso. Foi um vaso que minha mãe me deu. Eu acho que eu não dei mole. Eu deixei o vaso no lugar que não era para ter deixado, né? Foi. Ainda bem que ele não se machucou. Mas quando a gente tem questões de apego, a gente fica destruído junto com o vaso. A gente fica destruído junto com a perda. A gente entra num luto que não consegue mais sair. A gente morre junto com o outro que morreu. Então, no adulto, questões do apego podem ser demonstradas dentro da perspectiva do Body Dynamic. Tudo que eu estou falando, né, é dentro do Body Dynamic. Em cada estrutura de caráter, e cada estrutura de caráter vai ser desenvolvida, diferentes estruturas de caráter, em cada fase do desenvolvimento, né? Então, a gente tem aqui 7 estruturas de caráter possíveis e dentro de cada estrutura algumas variações. Então, eu vou falar o que que acontece, né, na criança, no adulto que teve questões de apego, e essa dificuldade vai estar aparecendo nas defesas dela da existência. Ela vai ter duas possibilidades: vai ser um adulto que tem uma tendência a fazer aquela esquiva mental. É uma pessoa que vive muito mais nos pensamentos, muito mais na filosofia, muito mais no contato energético, porque é aqui que ele se sente seguro, ele e ela se sente seguro, e que foge do contato emocional, e o contato físico também é muito difícil, né? Porque a segurança para ele é estar no mundo das ideias. Então, o que que acontece? No momento que ele estava descendo, encorpando na existência, ele não se sentiu seguro na sua chegada, isso em repetidas vezes, em repetidas experiências, e ele não veio por completo. Então, ele vive muito mais no mundo das ideias do que aqui no mundo do contato.
físico, emocional, concreto e também, né, com os pensamentos. Ele está muito mais aqui. Então, são pessoas que gostam, exemplo, aqueles adultos que gostam de filosofia, o lugar de conforto é meditação. Meditação é maravilhoso, mas eles precisam de outra coisa. As pessoas que têm, né, esse desequilíbrio mais mental, eles precisam estar no corpo. Mas eles são justamente os que mais gostam de meditar, né? Ou então também, a gente sempre vai estar trabalhando em cada estrutura de caráter com duas possibilidades, né? Uma precoce e uma tardia, e as respostas são opostas, mas o tema é o mesmo. Então, eles também podem ter uma tendência a se agarrar com toda a força. E se, quando eu cheguei no trabalho, a minha colega não olhou para mim, não falou direito, aquilo me destrói. Então, a intensidade de se sentir destruída, ameaçada, de quase morte, nos traz o cheiro do apego, né? As estruturas de caráter vão se desenvolvendo independente de questões do apego. Mas quando aparecem aqui no consultório com uma intensidade de quase morte, de destruição, de um terror mortal, aqui eu sinto cheiro de apego. Aqui tem um apego não vivido, né? Um apego saudável não vivido, sendo manifestado, encoberto pela defesa da estrutura da existência, né? Então, é aquela pessoa que se agarra e se ela não é confirmada pelo outro, ela não me deu bom dia. Ai, será que ela está chateada comigo? E aí cria uma maior história, sofrimento dentro de si, porque a pessoa não falou com ela, né? E simplesmente a pessoa não falou, às vezes, porque ela está voando, está pensando em outra coisa, está preocupada com o filho, com a prova do filho no colégio, com o marido que, né, que está doente, enfim, não tem nada a ver com, né, alguma coisa foi quebrada entre nós, não tem nada a ver com isso. Mas para a pessoa, ela vive como se algo tivesse se perdido, né? E é um sofrimento muito grande. Então, isso é a manifestação no adulto. E aí, como eu já falei, quando o apego não é o suficientemente bem vivido, ele vai ser. Essa falta vai ser levada para o vínculo, né, que para o Bodynamic é a segunda etapa. E o que é é o vínculo? No Aurélio, é tudo aquilo que ata, liga ou aperta, ou seja, já tem dois. Tudo aquilo que ata, tudo aquilo que liga, aquilo que ata, vincula duas ou mais coisas, né? Então, aqui o bebezinho já não está no contato fusionado, né? Já existem dois. Antes era aquele contato fusionado, depois aquele contato contido na existência, né? Então, veja, o contato fusionado, depois o contato contido. Agora é o contato com campos energéticos sobrepostos. Então, já tem mais espaço, vejam, entre mãe e filho, né? Antes era assim, depois contido, agora sobreposto, né? Cada um já tem o seu campo energético, seu espaço pessoal, né? Os campos estão sobrepostos aqui. O ego corporal, a criança continua sentindo as sensações. Ao invés de apego, aqui já é vínculo, porque já tem dois. Apego é cola. Vínculo é o que liga dois, né? Aqui vai estar acontecendo na estrutura da necessidade. Ela já tem cada vez mais consciência da sua pele, das sensações na pele, e vai estar também desenvolvendo o seu espaço pessoal. Há momentos que a criança vai estar muito bem sozinha nessa idade. Ela começa a sentir o seu espaço dentro, próximo, muito próximo do espaço do adulto. Ela já se sente segura na existência, né? E, portanto, agora ela pode viver o vínculo de uma forma muito saudável. Vivenciando repetidas vezes de fome, saciedade, desconforto, conforto, frio, quentinho, pedir contato, receber o contato, que a criança vai tendo as suas necessidades satisfeitas. Nessa fase, o grande tema são ritmos e necessidades. O que será fundamental é que a criança, à medida que ela vai vivendo essas experiências de ser atendida, encontrada nas suas necessidades, ela vai tendo a certeza de que eu vou ter aquilo que eu preciso. Isso vai criando a possibilidade dela criar
é uma janela de tolerância, que nesse momento não existe. Se eu estou com fome, o bebezinho abre o berreiro. E não importa se a mãe está tomando, está no banheiro, né? E ele está berrando. E é um choro desesperado, porque a criança não tem necessidades, ela é as suas necessidades. Cada tema central, a criança não tem aquele tema, ele é aquele tema, porque é naquele tema que ele está se construindo como indivíduo. Então, aqui ele é suas necessidades, ela é as suas necessidades. Então, é muito importante que ela seja atendida. É claro que há momentos que a mãe vai estar no banheiro, mas aqui na maior parte das vezes a mãe esteja ali. Se não tiver a mãe, tenha o pai, o cuidador, né, a cuidadora, para que a criança seja atendida, né, nos seus ritmos e necessidades. O problema é quando a mãe, por ter um apego não vivido de uma forma saudável, né, e com tudo, e a partir disso o vínculo não foi bom, e todo o resto, é uma mãe que tá, um cuidador que está presa no apego, ela muito provavelmente vai sufocar essa criança com as necessidades dela. Então, vai dar de mamar a essa criança mais do que não no que a criança está pedindo, mas no que ela tem necessidade de dar. Vai ficar angustiada quando a criança estiver bem sozinha, no berço, pegando a mãozinha, explorando a mãozinha. Vai estar lá em cima para ver se a criança está viva. Porque a experiência dela é de quase morte. Porque eu não estou com o meu bebê no meu colo. Então, aqui, né, os problemas vão surgindo e a criança vai desenvolvendo as tais estratégias de defesa, os tais estruturas de caráter para se salvar dessa ameaça. É, Então, nessa fase, ela é o seu ritmo e suas necessidades, ela está aprendendo na relação com o outro, a abrir espaço, quando ela estica o bracinho para pedir o contato, ela literalmente ela está abrindo espaço para pedir o contato com o outro, o colo do outro, o da mãe, do cuidador, do pai, né? Isso vai estar acontecendo exatamente nessa fase. Por volta de um mês, há momentos em que a criança vai querer, vai estar bem no colo, mas vai ter momentos que ela vai estar muito bem sozinha e vai querer estar sozinha. A primeira forma dela falar não é cuspindo, né? O peito da mãe, o mamilo da mãe. E mais uma vez, se a mãe tem questão do apego, aqui ela vai se sentir rejeitada. Olha que distorção. Eu estou presa num apego não vivido. Meu bebezinho está falando, eu não quero mais leite. Eu vou me sentir rejeitada, né? E a partir daí eu vou reagir a essa rejeição, né? Como é que isso vai chegar no bebê? Então as coisas vão se acontecendo assim, né? E ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir desconfortável, a depender da forma como isso vai estar acontecendo, e ele vai desenvolver estruturas de caráter para se proteger dessa invasão da mãe, né? Muitas vezes ele vai abrir mão da dignidade, uma possibilidade, para ter a conexão com a mãe e vai desistir das suas necessidades. Vai desistir, né, do seu não e vai mamar para agradar a mãe, né? Então vai ser aquele adulto bonzinho que se adapta ao outro o tempo todo e que nem sei o que é que eu preciso, porque o meu ponto de referência está no outro. Meu ponto de referência não foi construído em mim, foi construído no outro. Então é muito importante cada detalhe desse, né, que a gente vai vivendo, porque tudo isso acontece no desenvolvimento humano, né? A gente saber o significado disso para a gente e saber, uma vez a criança não sendo encontrada e atendida, quais vão ser as defesas a serem desenvolvidas e como isso aparece no adulto. É, por volta de um mês, a criança começa a treinar, sustentar a cabecinha. Então, sustenta, cai, sustenta, cai. E vai treinando, 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 de forma que depois ela começa a treinar, sustentar o tronco, né? Inúmeras tentativas, e progressivamente vai seguindo, né, até o rastejar. A partir dessa conquista, né, de sustentar o tronco e olhar para o mundo nessa perspectiva, a criança
vai encontrar novas possibilidades. Uma coisa é ela estar no colo da mãe, né, a mãe levando ela para o lugar que a mãe quer. Outra coisa é eu estar aqui no chão, levantar meu tronco e olhar aqui, ó, uma visão de 180 graus a partir de mim. Então é um grande momento, de uma grande conquista que tem muito significado nesse processo de dependência e de independência. Ela está conquistando, está se preparando para se tornar independente, no sentido de ser carregada, né, para onde o outro quer, e não ela ir para onde ela quer. Então, rastejando, ela começa a chegar na bolinha que ela quer. Isso é uma grande, né, conquista. Então, com 5 meses, o bebê é capaz de explorar os seus próprios movimentos e o ambiente ao redor, e entre 6 a 8 meses ele começa a rastejar. Isso é incrível. Então, posso chegar na bolinha e trazer para a boca, explorar, porque essa é uma exploração cognitiva para a criança nessa fase. Pegar, trazer para a boca, explorar, sem que a mãe traga a bola até mim. Sem que a mãe me leve, mãe, cuidador, até a bolinha. Eu estou fazendo isso por mim. Então é muito importante, né, esse processo e a preparação para a fase seguinte. É, Deixa eu ver o que mais eu teria para falar nessa fase, né? Quando as coisas não. Para construir um vínculo importante, é importante que a criança tenha tido um bom apego e é fundamental que ela seja encontrada e apoiada nos seus ritmos e necessidades. Quando as coisas vão bem, essa criança se tornará um adulto, uma pessoa que vai ter facilidade de encontrar perceber suas necessidades, de buscar aquilo que precisa, de pedir ajuda a quem ela acha que possa ajudar. E se aquela pessoa não tiver aquilo que eu quero e que eu preciso, ok, eu vou buscar em outra pessoa. Isso é completamente diferente de eu pedir o contato para um amigo e ele não pode, porque ele está numa palestra, numa aula lá no sábado de Biodynamic, eu vou me sentir extremamente rejeitada porque ele não gosta de mim, né? Precisava conversar com ele lá no sábado e ele falou que ele não podia, porque ele estava com um compromisso. Veja como é diferente. Eu vou tomar aquilo como sendo, o meu ponto de referência está no outro, eu vou tomar aquilo como sendo uma rejeição, né? E aquilo vai criar uma mágoa. E eu vou ficar na falta. Então, isso acontece quando as coisas não vão bem no vínculo, né? Quando as coisas vão bem, eu vou buscar nesse amigo. Se ele estiver ocupado assistindo a palestra, a aula lá no sábado, eu vou procurar outro amigo. Eu vou me virar. Eu vou buscar em outro lugar. E está tudo bem. O não dele não é contra mim. É uma impossibilidade dele. Mas o meu ponto de referência está em mim e eu continuo precisando, né, conversar com alguém. Então, eu vou procurar outra pessoa. Então, é isso que acontece quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão, é quando acontecem também as relações de dependência e codependência. Eu dependo do outro para me salvar e o outro muda a vida dele completa para estar nesse lugar, né, me atendendo, né, se colocando em segundo plano. Então, uma relação de dependência e codependência. Uma pessoa precisa do outro e o codependente vai se organizar completamente em função dessa pessoa que precisa de mim. Relação de codependência e dependência que a gente vê em tantas famílias, né? Mãe, filho, pai, filho, em tantos casais. Relação de dependência com a dependência. Normalmente, quando as coisas não vão bem nessa fase, as pessoas têm uma tendência a projetar fora, né? Pessoas né, que têm problemas tanto de apego como de vínculo, ele vai ter a experiência interna dele, ele vai estar projetando no outro. Ele vai estar projetando no outro o mal-estar dele. Ele vai estar projetando no outro a responsabilidade de resolver o mal-estar dele para ele ficar bem. Atualmente, a gente percebe que muitos pais têm problemas de soltar os seus filhos a partir do apego mal vivido com os seus próprios cuidadores, pais, muitas vezes porque eles já trabalhavam, pai e mãe, na nossa. Então, tu vai caso, viu? Não, E não viveram e saíram para trabalhar,
né, muito cedo. Então, a gente vê muitas vezes os pais com 30 anos, né, nessa faixa, com muito problema de soltar os filhos. Né? Então, se o apego foi frágil, o vínculo será frágil e a pessoa não vai chegar na conectividade. Para chegar na conectividade, o apego e o vínculo tem que ter sido satisfatório. Né? E se não foi satisfatório no passado, isso tem que ser trabalhado, né, atualmente no processo, né, de terapia, que encontre a pessoa nessa ferida. De outra forma, ela não vai viver a conectividade. Então, o que é que seria? Então, vamos lá para a conectividade. É engraçado, eu coloquei bem. Então, antes da conectividade, a criança vai estar vivendo uma outra fase, que é ela estava lá no contato com campos energéticos sobrepostos, agora ela vai estar com contato com fronteiras, né? E por isso, justamente por isso, ela vai conseguir engatinhar para longe, vai olhar para trás, vai ver que o cuidador está lá, vai se sentir seguro, vai ali, depois volta para perto, vai fazer esse movimento o tempo todo. Depois de treinar o engatear o suficiente, ela vai ficar em pé e vai andar, né? Os terríveis 2 anos, né? É a fase em que a criança é, é linda, né? Super charmosa, mas dá um trabalho incrível, porque elas saem correndo, né, pela casa, pelo corredor, a gente tem que colocar, né, proteções, fechar todas as tomadas, né, e cansa, porque a gente, né, tem que preparar a casa para ela explorar a casa, sem correr, sem entrar em situações de risco. Isso por volta de 8 meses, o bebê já começa a engatinhar e progressivamente ela vai treinando se afastar da mãe, até ela muitas vezes sentir a angústia da separação, olha para trás, vê que a mãe está lá, se sente segura, a mãe, o cuidador, e ela volta a fazer as suas explorações. Isso engateando, isso também vai estar acontecendo quando ela começar a andar, né? Então é uma conquista linda, eles ficam super felizes e orgulhosos, e é importante que eles olhem e vejam os cuidadores também felizes e orgulhosos. É um processo, se antes era dependência total, aqui é independência total. A criança é eu. Não existe o outro. E é importante que ela viva isso para depois enxergar o outro. É importante que ela viva isso para ela poder sair de perto, para ela poder voar. Então, nessa fase, né, para depois ela chegar na fase seguinte. Antes era dependência total, aqui é independência total. E depois ela vai para a fase onde vai ter a interdependência. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim, mas se esse outro não puder me dar, eu vou buscar, né, em outro lugar. E é assim que a vida segue. É, Aqui vai acontecer a diferenciação e individuação. Nessa idade, as crianças não brincam umas com as outras, porque elas são eu. Então, elas brincam paralelo. Na época que eu fazia psicologia, eu fiz estágio numa escola e minha faixa etária era exatamente essa. A gente ia para o quadradinho de areia, todas as crianças sentadinhas uma do lado da outra, cada uma, não existia uma na frente da outra trocando brinquedinho, era cada uma com sua, né, com sua colherzinha, com seu baldinho, brincando, tal. Não existia interação uma com a outra, né? Porque nesse momento sou eu. É natural que seja assim. E aí ela vai se preparando para entrar na conectividade. E o que é isso? Para o Bodhinamika, é a habilidade de termos a nós mesmos, para só assim termos nós mesmos, no eu, para só assim nos conectarmos ao outro. Né? Isso vai estar acontecendo na estrutura da necessidade, na fase da necessidade, que é de 2 a 4 anos. Com 3 anos, isso já está bem presente. Né? Então, a criança precisa se sentir amada com toda a potência que ela tem. E é incrível, porque essa fase é uma fase que muitas vezes os pais se sentem desafiados, porque a criança está praticando a sua força, a sua intensidade. E muitas vezes o foco, desafiar o pai, é o meio para ela encontrar a força dela. Né? Então, os pais que têm questões nessa fase com seus pais não vão saber lidar,
com isso sem tomar como algo pessoal, né? E lidar de uma forma inadequada com essa força, a demonstração de força da criança. O contato aqui já é separado, ego corporal, sensações, né? Já existe um ego individual, já existe o eu, você. Nessa fase começa a ser o ego de papéis. Eu falei inicialmente que no Body Dynamic o nosso ego para o Body Dynamic é construído em 5 fases, né? A terceira é o ego de papéis, que é quando a criança coloca o sapato do pai e vai bater a porta como se fosse trabalhar, pega o batom da mãe, se pinta, arruma os bonequinhos como a professora faz na escola e começa a ser professora. Ela começa a ensaiar os diferentes papéis, né, da vida dela. Então, a conectividade, ela. Voltando aqui ainda um pouquinho. A criança pode agora se sentir completamente separada dos seus pais, né? Pode, inclusive, já dormir na casa do coleguinha e ficar tudo bem. Ela está mais potente, está com maior quantidade de músculos, né? Sob o comando voluntário dela, então ela tem mais força, ela tem mais segurança, ela pode afirmar o território dela com mais potência, é meu. Então, quando a criança fala que o brinquedo é meu, ela tá protegendo, lutando pelo seu território. Aquele brinquedo é o território dela. É, então é importante que ela seja encontrada e apoiada nessa potência. A tarefa dos pais é ajudá-la a equilibrar sua força e a usar sua força a seu favor, né? E não para salvar o outro. Quando essa estrutura ela está desequilibrada, o adulto se dedica a salvar o outro, e muitas vezes num preço com a própria vida, né? E muitas vezes também no adulto isso vai aparecer quando a pessoa tem a tendência a, mesmo a relação, casamento, digamos, sendo horrível, mesmo eu insatisfeito, eu vou estar a vida toda falando mal, né, do meu marido ou da minha mulher, mas eu não consigo sair daquela relação. Então, um desequilíbrio, porque eu preciso daquela relação. Sem aquela relação, eu tenho uma experiência de quase morte. Então, aqui é o apego aparecendo através da estrutura da vontade, né? Então, ela aguenta aquele casamento pela vida inteira, falando mal do seu parceiro, da sua parceira pela vida inteira, querendo que o outro mude e não eu tenho que mudar, nem que seja saindo fora, né? Porque, no fundo, eu não consigo me imaginar sem estar com aquela pessoa. Isso é apego na estrutura da vontade. E aí a gente vai na conectividade. O que é que mais eu. Então, a conectividade esse é o exemplo que eu dei. Deixa eu ver. Bem, então vamos lá. Então, a vontade, um dos padrões é a reclamação, eu já falei, né? Então, o apego e pertencimento. Então, dessa forma, o apego é um processo construído bem cedo a partir de uma sensação interna de pertencimento, né? Depois vai passar para o vínculo, quando já existem dois, para depois chegar na conectividade. Apego é a raiz, é a base do pertencimento. Sempre que buscamos primeiro o pertencimento fora, em detrimento de quem somos, isso é apego. Porque para a gente pertencer fora, antes disso, a gente tem que pertencer a gente mesmo. Então, o pertencimento começa dentro de nós mesmos. Conectividade é a habilidade de termos a nós mesmos para depois nos conectarmos ao outro. É a habilidade de nos manter dentro de nós, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando estamos com raiva ou com qualquer outra emoção. E ao mesmo tempo ficarmos satisfeitos porque a gente não se perdeu. Eu estou muito triste, mas estou inteiro, estou inteira, estou comigo. Isso me dá uma satisfação, né? Faz parte da vida. Sentir tristeza, sentir raiva, sentir dor. Conectividade também é dar adeus ao apego e, com isso, deixarmos de ser vítimas do outro, porque a minha salvação não está no outro. Quando eu era bebê, sim, isso é um fato, mas depois de adulto, eu tenho minhas pernas para estar em cima de mim, eu tenho recursos,
para usar a meu favor, e se eu não tenho, eu posso buscar ajuda para desenvolver esses recursos, né? E me colocar na vida de uma outra forma. No apego não existe bons vínculos, porque nós dependemos do outro. Isso não é um bom vínculo. Isso é um vínculo de dependência e codependência. Se você está triste, eu estou triste. Isso é apego. Isso é falta de fronteira. E como eu falei inicialmente, para ter conectividade, tem que ter centro e fronteiras. Eu tenho que existir para poder me conectar com o outro. Eu tenho que estar em mim para poder estar na relação com o outro. A conectividade, na conectividade, nós temos muitos vínculos, né? Não de dependência e codependência, mas de interdependência. Podemos não precisar do outro, e ao mesmo tempo podemos querer estar com o outro. Também podemos precisar do outro, mas se o outro não tem aquilo que eu preciso naquele momento, eu vou buscar em outra pessoa, com outra pessoa. E isso não faz de mim escravo. Conectividade é a possibilidade de sentirmos que não precisamos da outra pessoa para viver. É quando estamos com o outro por escolhas e não por dependência. É quando pertencemos a nós mesmos e quando temos uma boa habilidade de centramento, e por isso a gente está ancorado dentro da gente, de fronteiras, e por isso eu estou separada do outro, de ground, e por isso eu estou na realidade, no aqui e no agora, e do manejo da energia, da ativação gerada por essa experiência. Conectividade é sentir compaixão por mim mesma, é poder ter um ótimo final de semana comigo mesma. É a habilidade de sentar em mim quando eu estou no encontro com o outro e ser eu mesma, mesmo correndo o risco do outro não gostar. É também a habilidade de fazermos conexão com o outro, mantendo o nosso coração aberto, respeitando as diferenças do outro. Porque por que que a gente precisa que o outro concorde com a gente? Isso é apego, quando a gente se pega nessa aflição. Por que que a gente precisa que o outro aprove a gente? Isso é apego. Quando a gente se apega, se pega nessa aflição, o outro não está aprovando o meu comportamento. Estamos vivendo, inclusive, atualmente numa sociedade que nos empurra a abrir mão da nossa realidade pela realidade do outro. Isso é apego, né? Eu gosto de estar a serviço do meu bando, eu gosto disso. Eu não tenho que fazer isso. Isso não é apego, né? Conectividade é também saber que podemos ficar em pé sobre as nossas próprias pernas e podemos segurar isso no nosso centro, nas nossas fronteiras, no nosso ground, manejando a energia, né, a ativação gerada por essa experiência. Isso me possibilita pedir ajuda sem abrir mão da minha dignidade. Se eu não consigo ficar comigo e eu perco a mim mesma, eu vou me perder no outro. E com isso eu vou perder a minha dignidade, a minha individualidade, o meu alto valor, e dessa forma, facilmente eu vou me tornar escrava dos outros. Muitas pessoas foram muito prejudicadas no apego e por isso apresentam muita dificuldade, né, nos seus vínculos. Pensam que se conectam, né, mas na verdade elas estão apegadas, muitas vezes se escravizando ao outro, sendo de uma forma que o outro as aceite. Apego é importante quando a gente foi bebê, mas é uma catástrofe no adulto. Esse é o apego doentio. Apego foi um passo, né, para o nosso pertencimento, e a partir daí vamos pertencer a nós mesmos, depois ao bando, a esse mundo, né? Isso eu, você e todos nós, a gente pertence a esse mundo, a gente pertence à humanidade. Isso é conectividade. O trauma de desenvolvimento, ou então o trauma de choque, quando ele acontece, a gente muitas vezes vai perder a conectividade, né? No trauma de desenvolvimento e no trauma de choque. E também vamos perder a conexão com a gente mesma, naquele contexto. Mas podemos recuperá-las trabalhando as nossas habilidades de centramento, fronteiras, ground, manejo de energia, num contexto de conexão mútua e de dignidade. Isso é possível a gente recuperar. Agora, falando do Body Dynamic de novo, né? No Body Dynamic, nós acreditamos que não precisamos ficar eternamente repetindo a nossa história. À medida que desenvolvendo os recursos que nos faltaram,
no contexto de conexão mútua e dignidade, nós podemos nos tornar autores da nossa história. Nós acreditamos profundamente nisso. Saber disso, somado aos elementos que o mapa, né, do Borinâmico nos oferece, nos possibilita localizar em qual estágio do desenvolvimento houve a ruptura, por traumatização ou não. Além disso, quais estruturas de caráter desenvolvemos, quais padrões levamos para a vida, na forma de sentir, de pensar, de se comportar, de falar, né, a nossa postura corporal, quais padrões, bem como quais recursos a gente desenvolveu e quais recursos a gente precisa desenvolver a fim de nos libertar das amarras que nos salvaram no passado, mas que hoje estão nos aprisionando à medida que a gente repete a mesma resposta em qualquer situação quando a gente se sente ameaçada, né? Então, precisamos aprender essas novas habilidades não aprendidas no passado, num contexto de conexão mútua e dignidade. Na minha experiência, uma das grandes riquezas do Body Dynamic e que me faz ser apaixonada, né, por essa abordagem. Essa possibilidade, né, de nos tornarmos autoras, autores da nossa própria história, né, à medida que a gente busque aquilo que nos faltou. Então, eu esqueci de colocar o último. Então, nesse sentido, a conectividade no adulto vai ocorrer a partir de fronteiras vivas, centramento, ground, manejo de energia, onde a gente vai ter o poder desenvolver relações saudáveis, onde é o eu, onde cabe de uma forma equilibrada o eu, o você e o nós. Aqui no consultório, muitas vezes, eu peço para a pessoa desenhar, né, no círculo o espaço do seu eu, do você e do nós na relação, quando tem uma crise no caso de casal. E muitas vezes o eu está pequenininho, o nós está enorme. O nós pode ser a família, pode ser o casal, né? Pode ser, enfim, a relação em questão, né? Às vezes o você está enorme, o eu está pequeno, às vezes o eu está enorme, mal cabe o nós. Então, isso é muito interessante. Então, para a relação ser equilibrada, esses três elementos têm que ser proporcionais, o eu, você e o nós. E isso acontece quando a gente tem essas habilidades desenvolvidas, né? Enquanto adulto, isso é possível, né? E se a gente não desenvolveu isso no passado, a gente pode buscar desenvolver isso para a gente se colocar no mundo e nas relações de uma outra forma. Então, assim, sobre o processo, né, de apego, vínculo, conectividade, eu dei um apanhado. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Eu não sei se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Queria agora saber de vocês. Não sei se é melhor escrever as perguntas. O que é que você acha, Tárika? Ou através da fala? Não sei. Como que é que você sugere? Talvez as pessoas possam levantar a mãozinha e fazer a pergunta. Acho que a Glau já levantou a mãozinha, né? E tem uma pergunta, Glau, que você quer Andréia, fazer? não sei se dá para falar sobre isso, mas como que a gente pode acessar esse centro do abdômen que você falou, que é a nossa região de presença, né, de estar na gente, assim, de estar conectado com a gente? Aham. Um dos exercícios, até sentadinha mesmo, vejo que você está com sua filhinha aí no colo. Uhum. Sim. Todos nós podemos experimentar. Sentados mesmo, a gente vai colocar o foco na bacia, tá? E a Uhum. gente vai experimentar fazer esse movimento lateral, devagarzinho. Antes até de fazer isso, vamos sentir o contato dos pés com o chão. Sempre o ground vai estar associado, sempre o centramento vai estar associado ao ground. Né? Tá. Essas habilidades elas andam de mãos juntas. Então, cada um mexer um pouquinho o contato dos pés com o chão, fazer, mover, sentir isso com presença, né? E depois fazer esse movimento lateral para um lado e para o outro. O que vai acontecer é que a gente vai estar massageando, inclusive os isquios. Não sei se vocês percebem. Então, a gente está mexendo, fazendo isso com todos os músculos do centro, do centramento. Né? Então, fazer isso algumas vezes.
eu faço muito esse movimento e eu gosto muito de fazer o movimento atendendo, quando vou para online. Eu jogo, trazer o tronco um pouquinho para frente, assim, olha que massagem dá em todo o assoalho pélvico, eu estou sentindo a base da minha barriga e trazer para trás. Vocês percebem? Então, claro que isso não é automático, é fazer isso presente na respiração e sentir, trazendo o meu foco para dentro de mim. Então, fazer isso, olhando para outra coisa, pensando em outra coisa, não significa centramento. Mas mover os músculos do centramento. E principalmente a inspiração, sentir que a minha presença, que eu estou presente dentro de mim, sentindo o meu apoio, dos pés no chão, e sentindo essa base, né, Uhum. no encosto da cadeira, fazer isso por um minutinho, várias vezes no dia, com a intenção de que eu estou dentro de mim, vai estar estimulando os músculos de centramento associado ao tema cognitivo, que é presença dentro da gente. Então, você vai estar fazendo essa conexão, acordando os músculos e trazendo a consciência do tema. E com isso, repetidas vezes, certamente você vai estar com mais chance de estar presente dentro de você do que quando a gente não faz nunca esse mergulho, tá? Então, é um exercício simples, né, que a gente pode fazer no atendimento, né, online ou não. Eu faço muito, isso, e isso me ajuda a estar presente dentro de mim. E a gente tem muitos exercícios no Body Dynamics, né? Esse é uma coisa rápida. Tá, obrigada. E você vai abrir turma de algum curso? Eu tô curiosa, já perguntei para a Tárika sobre isso. E é surpresa, a gente vai estar no processo a gente hoje vai apresentar, a gente vai oferecer uma coisa para vocês, que já é o gostinho do Bodynamic, e mais adiante a gente vai estar oferecendo sim o Foundation. Mas aí as datas, tudo a gente vai, porque a gente está organizando ainda o calendário do Foundation, mas a gente agora, hoje, no final do nosso encontro, a gente vai já oferecer um workshop, a gente vai estar falando daqui a pouco, para Tá quem bom. quer sentir o gostinho, né, do Bodynamic mais de perto. Alguém Nós temos mais? mais Ah, duas pessoas Eduarda. levantaram a mão e isso. É, Eduarda, né? Então, Eduarda, É, seja bem-vinda. eu queria só comentar, fazer um comentário, que uma vez eu fui para uma puja com o Dalai Lama, na Índia, muitos anos atrás, e essa puja, essa cerimônia religiosa, o que eles faziam era o tempo inteiro esse movimento. O tempo inteiro. Era recitando e mantendo esse movimento de frente e trás. Eu achei interessante, você trazendo o Body Dynamic isso, porque tinha essa experiência. Quer dizer, é uma coisa de uma ancestralidade, né? De Uhum. se Sim, conectar, de entrar, estar dentro, né? De se centrar. E muito era só esse interessante. movimento que eles repetiam, só isso. Muito Era, interessante. Pois é. era só para Então, o valor, né, compartilhar. desse movimento. Aham. Obrigada, Eduarda, por compartilhar. Oi. Mas quem? Eu queria Opa, perguntar, Dani. esse exercício que você deu do centro do abdômen, né, que eu achei muito interessante, a gente pode utilizar para dificuldade de pertencimento? Acho esse um bom exercício. É um bom dos vários exercícios, esse é um bom exercício. Porque a gente Uhum, precisa pertencer primeiro a gente, entende? Antes de querer olhar para o pertencimento fora. Então, uhum, os trabalhos que ajudem a pessoa a estar dentro da gente. E o centramento é o lugar que a gente tem, o nosso corpo. Isso eu acho lindo no Body Dynamic. O nosso corpo é uma caixa de ferramentas. E a gente precisa aprender a utilizar as ferramentas que o nosso corpo tem para nos oferecer, para transformar essas ferramentas em recursos. As ferramentas são os músculos. O ego está nos músculos. Cada músculo tem um conteúdo psicológico. Isso é fruto de uma grande pesquisa da Lisbeth, que levantou 13 mil fichas, né, onde, com o cruzamento dessas fichas, ela chegou a esse mapeamento. Quais são os músculos relacionados a diferentes habilidades psicológicas? Hoje eu falei muito de fronteira, centramento, ground e manejo de energia. A gente tem músculos associados a essas habilidades.
esses músculos que a gente mexe, não precisa de saber o nome, mas isso, fazer isso, a gente está mexendo com vários músculos de centramento, né? Então, se a gente conhece o que que a gente precisa, que movimento a gente precisa fazer para acordar aquele músculo que tem uma relação com aquele tema, com aquela habilidade que eu preciso trabalhar em mim, a gente se torna muito mais potente no nosso processo de crescimento e a gente passa a ter muitos recursos na gente. Então, o que você está perguntando eu te respondo que sim, né? Todos os movimentos que acordem essa região do centramento para que os músculos associados ao centramento estejam ativos, né? E claro que não é fazer isso de uma forma automática, mas fazer isso com presença. E muito importante que seja na conexão também com o outro, né? O trauma-desenvolvimento acontece na relação, e é na relação que ele precisa ser tratado. Trauma de choque muitas vezes quebra a conectividade, né? E é no contato com o outro que a pessoa precisa ter para voltar. Então, é muito importante fazer coisas que acordem os seus músculos do centramento para você se sentir presente, e isso precisa ser praticado no contexto de uma relação com o outro, onde você sustente a sua presença no contato com o outro, né? Sustentar a presença sozinha é um nível de desafio completamente diferente de estar presente sendo desafiada pelo contato com o outro. Será que eu estou agradando o outro? Né? Estando em mim, estando calada, o que que o outro está achando? Né? Então, para que pensamentos a gente vai pelo nosso apego? Né? Entende? Então é outra rodada, né, de desafios quando a gente faz isso no contexto, né, na relação com o outro, e a terapia é o lugar indicado para isso, né? E para depois a pessoa ir para a vida e praticar isso nas relações. Mas ela precisa treinar em algum lugar. O que ela não treinou, não pode retreinar na relação com seus parentais, que seja treinado na relação com seu terapeuta, para ir para a vida e pôr em prática, tá? Eu quero te agradecer, gostei muito do que você apresentou. Essa relação com apego é um negócio muito importante, né? Mas me interessa fazer o curso, Que viu? bom, que bom. Então, você vai saber quando a gente fizer o lançamento. A gente vai lançar hoje o workshop, depois o foundation, vocês vão estar sabendo, tá? Tá, ok. Bem, Obrigada. seja bem-vinda. Shirley, eu acho que a gente. Mais uma Olá, pergunta para a gente fechar, né, Tárika? Não sei. É Shirley. Shisley. Ei, Isso. bom dia, tudo Shisley. bem? Bom dia a Tudo todos. bom? Uma pergunta que eu gosto muito do yoga, sou Aham. praticante de yoga já há muitos anos, já fiz a formação. Você acha que essa prática do yoga acaba mexendo nessas musculaturas todas que você fala que são tão importantes, ou precisa de uma coisa um pouco ainda mais direcionada? Eu consegui O ser yoga, clara e na assim como pergunta? outras atividades que trabalham a presença, trabalham com músculos importantes que têm conteúdo psicológico, mas se a gente faz isso sem a consciência do conteúdo, o trabalho não se, esse trabalho se dá outro trabalho, muito bacana, yoga, mas não se dá esse trabalho que eu estou trazendo, né? Que é a restauração da criança ferida, né? Que é a restauração daquilo que não foi vivido, que é a construção de recursos para que a pessoa vá adiante, solte o apego, que é a construção de recursos para a pessoa poder soltar a relação de dependência e codependência e ficar em cima das próprias pernas, que é a possibilidade de estar em si e, portanto, desenvolvendo a conectividade com o outro. Isso aqui precisa mais do que o yoga, né? Precisa de um contexto onde se foque aquilo que precisa trabalhar, onde o tema psicológico seja trazido e seja trabalhado trazendo o corpo junto com isso. Não é um trabalho verbal, esse é o ponto aqui diferente. É um trabalho psicológico, psicoterapêutico, onde o corpo vem junto, né, lado a lado com o psico, né? E assim como
esse olhar sobre a criança ferida. A gente traz esses três, é a psicologia, o trabalho de desenvolvimento, o olhar sobre, porque está escrito no corpo, a nossa história está escrito, a gente trabalha com leitura corporal, e também o trabalho psicológico, né? Então, a gente entende, a gente está com esse. E o trabalho corporal, né? Então, é nessa linha que a gente vai. Então, o yoga é maravilhoso, mas o objetivo é o outro. Não, desculpa, talvez eu não tenha me expressado adequadamente, porque de maneira nenhuma uma coisa substitui a outra, eu É. tenho plena consciência disso. Mas eu digo assim, Uhum. como é um trabalho bem corporal, né? Você acha então que ele contribui para que a gente pelo menos consiga ter mais acesso ao corpo, né? E, talvez entender um pouco mais a necessidade de estar sustentando, porque quando você sustenta uma postura, Aham. você aprende a ter Claro, resiliência para sustentar o seu emocional diante do seu cotidiano. eu Mas eu acredito digo que assim, ele tem sim. o seu Uhum. valor, não de forma nenhuma Sim, substituindo sim. essa Nesse maravilha de tudo que sentido, você falou. sim. Nesse sentido, sim. A presença, né? A qualidade de presença, sim. Yoga, Uhum, meditação, a qualidade de presença, sim. uhum. Eu acho que é maravilhoso e pode se somar, sim. Eu acho muito interessante, É né, porque eu esse procuro com trabalho. meus clientes trabalhar isso bastante, sabe? A meditação, o yoga, Que como uma bom. respiração, como uma maneira de aprender a ter conexão com o corpo, né, André? Porque eu sou Uhum. especializada em trauma, eu já trabalho com trauma já há muitos anos, fui e sou aluna da Eliana, que esteve aqui numa live com você, maravilhosa, né? E às vezes você tem muita dificuldade de colocar o cliente para poder sentir. Sentir não é uma coisa tão simples quando, como você falou, né? Quando o mundo foi para fora, eu Uhum. preciso trazer essa pessoa um pouco, Uhum. pelo menos, para É. entender o que que é o sentir. E, nossa, isso tem sido bem desafiador para mim, sabe? Imagino que você também tem esse desafio, imagino, né? Sim, as escolas não ensinam isso, né? As crianças sentem e a gente, no processo educativo que temos, a gente desaprende a sentir em nome da boa educação. Então, Uhum, na terapia, a gente precisa trazer de volta, né, a pessoa para si. Mas é um uhum. desafio, sim, Shisley, eu concordo totalmente com você. Nossa, eu quero já agradecer, porque esse ponto de vista que você trouxe, né, do apego, é, e mais amplo, assim, eu já achava o Bob fantástico desde a faculdade, isso já tem 20 anos. Mas esse ponto de vista que você trouxe, nossa, ó, maravilhoso, já estou esperando a formação. Ah, que bom, que Muito bom. obrigada. Seja muito bem-vindo. Vera, Não tem nós mais temos algum? algumas perguntas. Vai Desculpa, lá, nós Tati. temos mais algumas perguntas no chat também, né? Eu vou Ah, ler, eu sei que nós estamos, já extrapolamos o tempo, mas eu acho importante a gente também falar um pouquinho dos comentários aqui do chat, né? A Marise, está perguntando, Andréa, sabemos que dentro do desenvolvimento infantil, a fase genital que veio inicialmente da psicanálise tem uma influência patriarcal e com pouca discussão sobre gênero. Dentro do Body Dynamic, há uma ampliação deste tema? Há novidades em relação à identificação de gênero? Então, essa é uma pergunta da Marise. E a Débora escreveu: algum exercício para trabalharmos com as crianças? muitos, né? Muitos exercícios para trabalhar com criança, muitos. Todos podem ser aplicados a crianças e adultos. Em relação à primeira pergunta, essa fase vai corresponder ao estágio do amor e sexualidade, né? E a gente trabalha é, a questão de gênero aqui, né? No amor e sexualidade, tá? Que é entre 3 e 6 anos. E aí a gente não para na latência, né? A gente, depois do amor e sexualidade, a gente vai para duas fases que são muito importantes, que é a opinião de 5 a 9, que é uma idade onde a criança está em pleno explosão cognitiva, e depois a solidariedade e performance, que é quando a criança está no play, nos clubes, no recreio, em grupos maiores, e que pertencer ou não pertencer é uma grande coisa. É um grande tema. Então, sim, a gente trabalha com a questão de gênero dentro desse modelo, nessa fase, né? E nessa estrutura, amor e sexualidade.
Ótimo. Mais alguma É, pergunta? tem, né? Então, assim, avisar a todos que a aula ficará gravada, né? Tem essas perguntas aqui. E tem a Joselaine. Andréa, a bodinâmica através de suas falas é muito bem representada. Sua clareza é fácil ser entendida, pois o conhecimento com amor pelo que faz são explícitos. Opa! Bodinâmica que fala de dignidade e mutualidade. Você nos faz senti-los Você faz nos sentir. Opa, peraí, que tá aparecendo várias coisas para mim aqui. Nos entregando tanta verdade. Obrigada, André. Ah, não é uma pergunta, então. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. A Maria está perguntando, né? Eu perdi o início da aula e queria saber se existe alguma influência da Beatriz Padovan nessa teoria. Não, não, Tá. Para a formação é preciso ser psicólogo? não. Essa é uma pergunta bem frequente. Não é preciso. A Lisbeth não é psicóloga, não é preciso. Tá. É preciso, Ó, né? O que é importante? A pessoa, o foundation, então, é querer se conhecer, né? É muito, o foundation ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. Para quem é psicólogo, eu acho que é um grande método, né? E para quem trabalha com pessoas, né? Então, o foundation é indicado realmente para todo mundo. É, é. tá. O Francisco, oi Francisco, ai, gostoso ver vocês aqui. Ele está perguntando, né? Quanto tempo é a formação? Você pode falar um pouquinho sobre a formação? Posso. Então, o foundation é um ano, são quatro em módulos. O Foundation é o curso básico do Body Dynamic e a gente entra no mapa. O mapa que eu falei, das estruturas de caráter, né? É um trabalho absolutamente, não só teórico, mas vivencial, prático. E a gente entra em cada estrutura de caráter, né? A gente mergulha nisso. E nos padrões, e nos recursos, e nos exercícios. Esse é o Foundation. Ele acontece em quatro módulos. O Foundation padrão são quatro módulos de 5 dias. Então, a gente está no Brasil, um país continental. Eu consegui, junto ao Body Dynamic International, a aprovação para que esse ano 2 módulos fossem online, para facilitar o povo de Recife, o povo de Manaus, o povo do Sul, que queridos que querem participar e que fica caro viajar 4 vezes. Então, foi uma experiência que eu vou repetir, nós vamos repetir em 2026. 2 módulos serem online, mas 5 dias online é muito cansativo. Eu já passei por isso. Eu sei que é muito cansativo. Então, o que é que a gente faz? Dividiu esses 2 módulos de 5 dias em 2 finais de semana. Sexta-noite, sábado e domingo. Fica muito mais suave. Então, o primeiro módulo é totalmente possível fazer isso. A gente, né, deu muito certo. Acontecem em 2 módulos presenciais, online, sexta, noite, sábado e domingo, 2 encontros. O segundo módulo é muito importante ser presencial, então todos vêm para o Rio, né, fazer 5 dias seguidos e depois vai passear pelo Rio, os de fora, né? O terceiro módulo acontece também online, 2 encontros, sexta, noite, sábado e domingo. E o quarto módulo presencial, porque é trabalhar com grupos, é bem bacana, e o presencial é muito importante, tem entrega do certificado internacional do Body Dynamic International, então é muito importante que o quarto seja presencial. Então, a gente está experimentando isso, a atual turma está dando muito certo. Então, a nossa ideia é, em 2026, repetir esse modelo para abrir para quem vem de longe. Se fosse só as pessoas locais, faria presencial, que é muito gostoso, né? Um ano o presencial. Mas eu amo dar também a possibilidade para quem está longe. Então, equilibrar isso, a gente está experimentando dessa forma. Provavelmente vai ser esse o desenho, certamente vai ser esse o desenho do Fundeixo 2026. Módulo primeiro online, em 2 encontros, módulo 2 presencial, módulo 3 2 encontros online, módulo 4 presencial. Então, esse é o foundation. Aí depois, quem se apaixona muito, se apaixona e querem adiante, e tem o practitioner.
O practitioner é mergulhar em outro mapa, no mapa das funções do ego. Então, a gente tem 11 funções do ego, cada função do ego tem 5 superfunções, 6, tem algumas que tem 8. Então, é muita coisa. Então, a gente vai encontrar cada função dessa no corpo, vai experimentar, vai fazer o movimento e como é que se usa isso na sessão. É uma grande jornada. Ali são, nesse momento, essa última turma, foram duas turmas só no Brasil, né? A primeira e agora, recentemente, a segunda, eram 13 módulos de 6 dias. A minha ideia, para não ficar 6 dias tão pesados, é fazer alguns módulos online, porque era tudo presencial, até a pandemia, né? Então, seria mesclar, fazer módulos presenciais e online com menos dias, 5 dias, para não ficar tão cansativo, e mais encontros no ano, em vez de 3, 4, porque são online, e aí seriam 15 encontros, 15 módulos de 5 dias, mesclando, né? O presencial online, vem professores de fora também. Então, essa é a formação. Aí tem os cursos de especialização, que é o trauma de choque, que a gente está tendo uma turma, está concluindo uma turma. Tem gente aqui do lado do trauma de choque, Leonardo, né? E tem outras pessoas, a Josilane também estava aí, a Josi, a Franci, enfim, tem várias pessoas queridas aqui. O trauma de choque, né, que são 6 módulos, tem a reorientação de nascimento, são 2 módulos, são cursos de especialização. Mas a formação em si é Foundation Practitioner. A pessoa pode fazer só o Foundation, ficar satisfeita e ficar só com o Foundation. A questão é que a grande maioria quer ir para o Practitioner, né? Porque se apaixona, né? Porque vê muito o quanto agrega. E aí o que é que acontece? A gente precisa de ter demanda, grupo grande para montar o Practitioner. Então a gente está acreditando muito na turma de 2026 para lançar o Practitioner depois, o próximo Practitioner. Então, vai depender aqui do tamanho da turma de 2026 e da demanda, né, de quem for nessa jornada. Ok? Mais alguma pergunta? O que é que a gente. Obrigada, Eduarda. É, Então, Tárika, alguma pergunta mais? Ainda tem alguns comentários aqui no chat, né? Uhum. Mas a gente vai ter outras possibilidades de se reunir também, né? E eu acho que é interessante a gente também falar sobre esses convites que estão vindo, né? De encontro. Você quer falar um pouquinho, André, ou É, Eduardo? A Maria eu- Eduarda levantou a mão também. Eduarda levantou a mão, talvez ela. Eu quero só uma pergunta, sem querer atrapalhar e complicar, um depoimento que eu estou amando, fiz no Foundation, estou no Practitioner, eu acho que assim, é um divisor de águas, e eu tenho um trabalho corporal, sou psicóloga, é maravilhoso. Mas tem perigo de ter no Brasil o Body Map? Essa- O body map é outra especialização, né? Eu nem falei, É, não é por acaso que eu nem falei, porque é uma coisa bem músculo. Tem perigo, é, se tiver demanda, a gente pode pensar em trazer, né? Temos um maravilhoso. especialista, a gente tem alguns, nós fizemos o body map, nosso grupinho, e do nosso grupinho temos um colega aqui, professor, que está quietinho ali, Joaquim Dessone, que se apaixonou pelo body map. E o Joaquim, dá um oi aí, Joaquim. Aí. E nós temos a felicidade, a gente é muito sortudo no Brasil, de ter um componente da equipe que está se especializando é praticando, né? Fazer o curso não é o suficiente, tem que praticar, que é o Joaquim. Então, isso já é um grande passo. Uma pessoa que faça os body maps. Então, é o Joaquim, o homem do body map no Brasil. E se a coisa tiver volume, eu tô junto, gente. Agora eu tô junto de vocês. Se não tiver volume, eu vou estar junto de outra galera, de outra coisa. Eu vou estar em outro lugar, certo? Tem muitos lugares nesse mapa. Eu vou estar em outro lugar. Mas se tiver gente querendo realmente body map, a gente consegue, né? Então precisa estar junto, só isso,
né? Vocês precisam demonstrar o que vocês querem. Mas Joaquim é o nosso grande investimento, minha grande, né? Porque é muito legal, porque a gente fala tanto de body map, quem faz body map? Só quando vem de fora. Aí vem de fora, é tudo mais complicado, né? Porque estadia, babá, fica mais dias para fazer, tudo fica muito mais caro. Então, Joaquim é terapeuta Bodynamic, como eu sou também, não é? E professor, como eu sou também, e ele é uma pessoa que tem a mão para os músculos, né? E essa mão dos músculos eu não tenho, né? Então, ele vem da terapia haitiana, então ele sabe pegar. Então, é o homem do Body Map no Brasil. Certo, Joaquim? A gente estudando, subindo cabelo em pé, ai meu Deus, cadê? Ele vinha lá, pegava aqui, gente, é esse o músculo. Então, desde de lá, né, lá na ralação, ele já estava mostrando as tendências dele. Então, né, vai ser muito bom. A gente tem isso no no nossa equipe, tá? Então, obrigada pela pergunta e pelo compartilhamento também da sua experiência. E é isso, né? Então, Tárika, vamos lançar a nossa próxima. Você quer falar? O que é que você, como é que você quer fazer? Isso, eu posso falar. Nós teremos agora, o Eduardo vai colocar no grupo de WhatsApp. Eu vou Nós colocar teremos aqui. a possibilidade. Ótimo. Nós teremos a possibilidade de participar de um workshop introdutório ao Biodynamic, onde nós poderemos explorar um pouco mais a fundo essas nuances que a Andrea trouxe na aula de hoje, né? Então, o workshop vai ser do dia 20 ao 21. Aqui estão todas as informações, a gente vai compartilhar essas informações também no grupo de WhatsApp, formas de se inscrever, né? Vocês também podem escrever mandar um e-mail pro Boardname, pro Eduardo, enfim, né? Então, esse é o meu convite para vocês, para a gente começar a construir juntos essa jornada de aprendizado somático junto com a Andrea, né? Porque eu acredito que é isso, né? Cada um que vai chegando, a gente vai formando esse campo e vai construindo juntos, né? Toda essa jornada de estudo. Quer trazer Exatamente. alguma coisa, Andrea? Uma ideia da Tárika, porque a Tárika falou, bem, as palestras, lives, aulas são ótimas, mas às vezes para a pessoa dar um passo de entrar numa formação, precisa mais do que isso, precisa sentir o gostinho. E eu disse, é perfeita a ideia, né? Então, a gente está lançando pela primeira vez no Brasil, né, esse gostinho. Vai ser online para atender as pessoas de longe, de qualquer lugar do Brasil. E a ideia é fazer realmente uma apresentação de temas do Foundation, claro, de uma forma bem compactada, né? Porque vai ser em um dia e meio, né? Um sábado inteiro e domingo até 14 horas, para que vocês realmente possam ter a experiência e fazer uma escolha com mais convicção, né? Então, eu acho realmente que. E a gente vai ter uma surpresa no final, né? Que de quem fizer, a gente só vai falar no final. Foi o que a orientação que eu tive, que a gente recebeu ontem. Lá É uma no final do degustação. É é uma uma degustação, degustação da é, formação. é uma degustação e no final a gente faz a surpresa, né? Para quem estiver lá, né? Então é isso. Sim. Todos vocês estão super convidados e vão ser muito bem-vindos. Eu vou estar muito feliz de estar encontrando vocês. Para isso, tem o link de inscrição, tem o formulário, tem o valor lá no formulário, né? E vocês preenchendo o link, o Eduardo vai estar assim, enviando, o Eduardo vai receber e imediatamente ele entra em contato. O preço está com desconto agora no mês de agosto, em setembro ele perde o desconto. Então, quem que realmente quiser, é bom fazer logo para garantir o desconto, garantir a vaga e ter essa degustação. Então é isso, né? Eu acho É que isso. uhum. A partir de segunda-feira nós iremos disponibilizar a aula gravada, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém que possa se interessar com esses temas, pode compartilhar, né? E as informações sobre valores, Marinês, já está aqui no grupo de WhatsApp também, no link de inscrição, que eu também ainda não sei. E agradecer a participação de todos, né?
Foi Com muito certeza. especial ter vocês aqui, ver carinhas conhecidas, conhecer pessoas novas e vejo vocês no workshop. É isso aí. Começamos o sábado com o pé direito, o final de semana com o pé direito. Agora é o sol, o final de semana está nos esperando. E realmente agradeço a todos e espero encontrar cada um no próximo, nessa data aí do workshop. Um beijo grande para vocês e bom final de semana. Obrigada, Tárika. Obrigada, Eduardo, que está nos bastidores. E obrigada a cada um que está aqui com a gente. Um beijo grande. Tchau. Obrigada, André. Tchau.